Então, como nós vimos aí no exemplo da Secretaria Estadual da Educação, existem aí algumas pequenas estruturas que a gente precisa colocar no pedido de informação para garantir que ele seja respondido e tenha uma maior chance de sucesso. Primeiro, vamos dizer o local. A gente quer dados de uma cidade específica, a gente quer dados de todo o estado, a gente quer dados do Brasil todo, a gente quer informação dividida por município, né? Então sempre vale a pena solicitar as informações dividida por cidade, dados de todo o Brasil. Deixe bem claro qual é o lugar que você quer aquela informação, de onde a gente está falando, né? Delimitar um período. Muitas vezes a gente pede aí alguns dados, a gente pede documentos para o governo e a gente esquece de dizer qual é o período que nos interessa. Se você quer saber, por exemplo, quantos casos de tráfico de drogas houve em uma determinada região, é interessante que você coloque ali dados dos últimos 5 anos, dados ano a ano dos últimos 3 anos. Isso facilita muito com que a gente consiga, inclusive, fazer comparações com esses dados depois, né? Quais detalhes interessam, né? Se você está usando dados, é sempre importante você ter ali uma divisão por gênero, por raça. Se você quer fazer uma distribuição, saber como isso se divide em uma cidade ou até no próprio país como um todo, é interessante você ter esse dado por cidade, por distrito. Então, sempre colocar o máximo de informações que você deseja ter naquele seu texto, para que aí a resposta seja mais detalhada e atenda o que você de fato precisa. E por fim, de maneira muito resumida, né, explicar ao órgão público o que você já sabe sobre aquela informação. Porque muitas vezes está tudo na sua cabeça, mas não está do servidor, da servidora que vai responder ao seu pedido. Né? Então é muito importante que você coloque, como no exemplo que eu citei antes, um link que tem mais informações daquilo que você está falando. Se foi uma entrevista de uma autoridade para um canal de TV, por exemplo, coloque um link do YouTube, um link do site desse canal, para as pessoas poderem saber de fato, em detalhes, qual é a informação que você está dizendo. Também é fundamental que você saiba dizer quem é o responsável pela informação que você está buscando. Né? Eu trago aqui nesse slide o exemplo das escolas cívico-militares, porque é uma política de Estado que tem vários agentes responsáveis. Né? Então, dependendo da pergunta que você quer fazer, você tem que fazer para um órgão diferente. Dependendo do caso, você vai perguntar para o Ministério da Educação, que ajudou a elaborar essa política. Se você estiver falando especificamente dos militares que atuam nas escolas, talvez você tenha que falar com o Ministério da Defesa ou até especificamente com algumas das forças de onde esses militares vieram, né? Então, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, enfim. Ou então, se você está falando especificamente do prédio da escola, pode ser que a responsabilidade seja da Secretaria Municipal de Educação ou estadual. Então, é sempre bom a gente fazer uma boa pesquisa antes de começar a escrever o texto do pedido, antes de buscar, porque senão a gente não vai nem saber para onde a gente manda, né? Qual é o canal correto para fazer essa pergunta. Então, primeiro tem que saber quem é o responsável. E se você não tiver certeza, uma estratégia que eu costumo usar bastante é de pedir o redirecionamento do pedido ao órgão competente. Mas isso só vai funcionar se esses órgãos trabalham, né, dentro de uma mesma estrutura. Então, por exemplo, do Ministério da Saúde para o Ministério da Educação. Não é possível, por exemplo, que o governo federal reencaminhe um pedido para uma prefeitura. Eles não têm o mesmo sistema, né? Então você tem que sempre estar de olho em qual é o órgão específico e, se não tiver certeza, pelo menos saber de qual instância a gente está falando, né? É governo federal, municipal, é Câmara dos Vereadores, e aí lá dentro eles conseguem fazer esse reencaminhamento.